Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esta é a nossa série Aparições de Jesus, pelo NEP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Vê de Jesus. O texto que cabe ao comentário de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 6, em que o apóstolo anota o seguinte: Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo está aqui testificando a respeito da ressurreição de Jesus. Aliás, todo o 15º capítulo da primeira carta aos Coríntios é um verdadeiro tratado sobre a ressurreição, no sentido em que a doutrina espírita o interpreta ressurreição como ressurgimento espiritual após a morte física, ressurgimento no corpo espiritual. Paulo, então, ao tratar nesse texto, vai nos dizer que depois disso, aparições anteriores de Jesus. Jesus já aparecerá às mulheres, aparecerá a Pedro, aos seus apóstolos por 2 vezes e aos discípulos na estrada de Emaús. Diz ainda Paulo que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Texto correlato e complementar a esse encontramos em Atos dos Apóstolos, na anotação do evangelista Lucas, no primeiro capítulo, entre os versos de 1 a 3, Lucas vai nos dizer em complemento que depois de ter padecido Jesus, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas em um espaço de 40 dias. Continua Paulo a nos dizer na primeira carta aos Coríntios: a maioria dos quais, estes que viram a presença de Jesus dentre os 500 irmãos, dos quais ainda vive, sendo, portanto, contemporâneos de Paulo, testemunhas oculares do fato da ressurreição. E, por fim, Paulo complementa esse 6º verso do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios para nos dizer: embora alguns já tenham adormecido. O sentido de adormecidos aqui são aqueles que, estando mortos no corpo, são ressurgidos no espírito e testemunham como vozes do céu, ou, como o próprio apóstolo já dissera na carta aos Hebreus, no capítulo 12, primeiro verso, fazem parte daquela nuvem de testemunhas, aquela mesma nuvem de espíritos benfeitores que continuam a nos instruir, continuam a nos trazer a boa nova de Jesus entre nós. Falamos, portanto, nessa passagem da primeira carta aos Coríntios sobre um passado esse que não pode ser desprezado, porque diz respeito a revelações anteriores que confirmam a sua unidade. Falamos a respeito da verdade, que pode e deve ser demonstrada, conforme anota Lucas, por muitas e infalíveis provas, diante do próprio preceito da fé raciocinada preconizada pelo codificador Allan Kardec. Encontramos também o ensino de que os vivos no corpo testemunham a fé humana, que, embora limitada, embora imperfeita, demonstram um apelo humano na busca da presença de Deus em nossas vidas. E por fim falamos dos vivos no Espírito, que testemunham a fé divina, aquela que vem do alto para nos visitar. Mensagem final que queremos deixar, portanto, nessa reflexão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 6, é dizer o seguinte: nossa história deve ser o testemunho vivo da fé, estejamos no corpo ou fora dele, na compreensão de que a verdade é una e indivisível. Muita paz, muita luz a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre, com Jesus.